Bom, pessoal, vídeo aula 8. Na última eu falei sobre as composições cores naturais, né? E agora eu vou recapitular aquilo que a gente viu na última webconf, né? Para reforçar, na verdade, a questão das composições falsa cor, que é quando a gente faz uso do infravermelho, né? Que é uma radiação que a gente não enxerga, portanto não possui uma cor. E é por esse motivo que a gente chama de falsa cor, porque a gente vai atribuir cor a algo que a gente não enxerga, tá? Antes de mais nada, recapitular do porquê que é interessante usar as bandas do infravermelho próximo, como a gente está vendo aqui nesse slide, né? Do infravermelho próximo e do infravermelho médio, né? Por quê? Porque os principais alvos terrestres, né, água, vegetação e solos, têm comportamento espectral de reflectância bem diferente no infravermelho. Percebam que as três curvas estão muito próximas no visível, né, nas bandas espectrais do azul, verde e vermelho, as três curvas estão próximas em termos de reflectância. Isso significa o quê? Que esses alvos, né, terrestres, água, vegetação, solo, costumam ser mais parecidos no visível, né? Refletem de forma parecida e, portanto, aquilo que o sensor detecta deles é uma resposta parecida, né? E se é parecido, é difícil de distinguir um do outro, né? É o caso da composição cores naturais, né? Tudo fica muito parecido, né? Olhando de longe aqui na imagem, vamos no QGIS, tudo fica muito próximo, né? Muito parecido e fica difícil distinguir, por exemplo, espécies de vegetação, né? Vocês estão vendo essas manchas verdes escuras aqui? Olha, é muito difícil dizer o que é, por exemplo, é eucalipto, o que é pinos, o que é mata atlântica. Por quê? Porque é tudo muito igual, né? E a justificativa para isso está nesse gráfico aqui, né? Que mostra isso, né? Que essas curvas, certo? Estão muito próximas umas das outras, tá? Mas quando a gente vai para o infravermelho, essas curvas se afastam. A água, por exemplo, não reflete no infravermelho, né? A vegetação tem um pico na banda 4 que é muito interessante para distinguir diferentes tipos de vegetação, né? E o solo, por exemplo, tem seus picos, né, nas bandas, por exemplo, 5 e 7 do Landsat 5, né? Que são as bandas lá do infravermelho, ou bandas 6 e 7 do Landsat 8, né? Enfim, as bandas do infravermelho médio, onde a gente tem esse destaque especial para os solos, ok? Pois bem, então usar o infravermelho é muito interessante, isso eu falei na última aula e eu estou gravando esse vídeo para reforçar isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora no QGIS, tá? A mesma composição que eu usei em aula, que é uma das minhas composições prediletas, né? E a gente vai falar um pouquinho da interpretação, então, das cores, reforçar, né, a questão da interpretação das cores na imagem usando essa composição falsa cor, tá? Então, eu vou começar com a imagem mais recente, a de 2017, do Landsat 8, tá? E vou mostrar para vocês, então, a mesma composição falsa cor que eu usei em aula. Qual é a composição falsa cor que eu usei em aula? É a composição onde eu coloco o infravermelho próximo, tá? No red, tá? No Landsat 8, o infravermelho próximo é a banda 5, ok? Depois você pega o infravermelho médio, uma das duas, né? Pode ser a banda 6 do Landsat 8 ou a banda 7 do Landsat 8, ou se for o Landsat 5, pode ser as bandas 5 ou 7, tá? Eu vou escolher a banda, então, 6 do Landsat 8, é uma banda do infravermelho médio, ok? E no canhão do Blue, né, no azul, você joga a banda do vermelho, que no Landsat 8 é a banda 4. Então, essa é a composição que eu mais gosto, que dá um ótimo contraste para a Landsat 8. É a composição de bandas RGB 5, 6, 4. Okay? Essa é a mesma composição que eu usei em aula. Tá? É uma composição, então, que envolve duas bandas do infravermelho, uma é do próximo e uma do médio, né? E uma banda apenas do visível, a banda do vermelho, que é a banda que tem maior contraste no visível, é essa banda,
ok? E o resultado é o que vocês veem na tela, uma composição colorida falsa cor da mesma imagem que a gente viu no vídeo 7, tá? Só que naquela a gente viu com composição cores naturais e nessa nós estamos vendo uma composição falsa cor, né? É algo que a gente não enxerga, não tem como a gente enxergar isso aqui na vida real. Por quê? Porque tem o infravermelho e o nosso olho não enxerga o infravermelho, né? Pois bem, sobre isso eu já falei em aula, né? Percebam como o contraste dessa imagem, o contraste entre as feições, né, é muito maior do que nesta aqui. Todos de acordo comigo? Olhem para o vídeo. Não tem nem comparação, né, gente? Nesta aqui, que é cores naturais, a gente tem que se esforçar para ver as diferenças entre feições, entre pasto, cidade, floresta e Mata Atlântica e eucalipto. Já nessa aqui, gente, a gente tem um contraste gigantesco. Por exemplo, é muito fácil identificar os corpos hídricos nessa composição, né? Os corpos hídricos eles estão destacados do resto. Por quê? Simples, gente. A água, vamos lá então para o gráfico, né? A água, ela não reflete nada nas bandas do infravermelho. A gente usou 2 bandas do infravermelho, né? E nessas 2 bandas do infravermelho, a água tem uma resposta nula, né? A água vai ter um pouquinho de resposta em qual banda, em qual região espectral? Aqui, ó, no visível, tá? Que a gente usou a banda do red, né? Então, aqui no red, ela vai ter um pouquinho de resposta, certo? Então, como interpretar a cor da água? Vocês estão vendo aí que a água ficou preto, azul escuro, né? Em tons de preto e azul escuro nessa composição. É o que ficou a água, tá? Por que que ela ficou assim? Simples, gente. Vamos lá? No red, eu botei uma banda do infravermelho próximo. A água não responde. Então, 0 de reflectância aqui, ó, no red, no vermelho. No green, eu botei a banda do infravermelho médio. A água não responde no infravermelho médio. Não reflete nada. Então, nula resposta aqui, ó, no green. Então, a água tem nula resposta aqui no red, nula resposta no green. E no azul, eu botei a banda 4 do Landsat 8, que é a banda do vermelho. Bom, no vermelho, a água responde um pouquinho. Moral da história. Não responde nada no red, não está respondendo nada no green e está respondendo um pouco no blue. Resultado, a água fica próximo do preto, porque no esquema RGB, né, se não tiver resposta em nenhum dos 3 canhões, fica preto, né? Mas como a água tem um pouquinho de resposta, né, um pouquinho de reflectância na banda do vermelho, que eu joguei no canhão do azul, no blue, eu estou conseguindo colorir a água um pouquinho puxada para o blue, né? Um pouquinho puxada para o azul, certo? Obviamente que essa variação é quanto mais sedimento em suspensão, mais azul vai ficar, né? E quanto menos sedimento em suspensão, mais escuro vai ficar o corpo hídrico. Basicamente é isso, né? Simplificando bastante. Outras cores, né? Vegetação. Vegetação nessa composição fica puxado para os tons de laranja vermelho, né? Então vou dar um zoom e focar em algumas áreas aí de vegetação. Então aqui nesse zoom vocês estão tendo alguns tipos diferentes aí de vegetação, mas o que está puxado para o laranja e para o vermelho é a vegetação. Por que, professor? Simples. Olha de novo o gráfico. Em qual região espectral que a curva da vegetação, a curva 2, tem maior resposta? É aqui, ó, na região espectral do infravermelho próximo, near infrared. Certo? E infravermelho próximo tem um pico da vegetação. Voltando para o QGIS, vamos ver que composição que a gente fez. Onde é que eu botei o infravermelho próximo? Está aqui, ó, gente. No Landsat 8, o infravermelho próximo é a banda 5, né? Onde é que eu joguei o infravermelho próximo? Joguei no canhão do red. Ou seja, eu estou mandando pintar de vermelho aquilo que responde no infravermelho próximo, que no caso é a vegetação. Por isso que a vegetação fica mais próxima do vermelho do que do verde, do que do azul. Mas, professor, por que não ficou totalmente vermelho? Simples. Porque eu joguei o infravermelho médio no verde. O que acontece? A vegetação ela não tem uma resposta nula no infravermelho médio. Veja aqui, ó.
No infravermelho médio, a vegetação não responde tanto quanto ela responde no infravermelho próximo, mas ela também tem uma resposta, né? Eu diria que é uma resposta intermediária. E aí que tá, né? Se você jogar muita radiação aqui no red, metade de radiação no green, você vai formar uma cor em tom de laranja, né? Então, muita radiação aqui no canhão do red, média radiação no canhão do green, vai resultar em tons de laranja, que é o que vocês estão vendo aí. Bom, nessa composição, né, então composição 564, né, do Landsat 8, RGB 564, a vegetação fica em tons de laranja. Esses vermelhos, esses tons mais escuros, quase vermelhos, né, vermelho quase vinho, na verdade, isso aqui é a resposta típica, tá? Resposta típica de silvicultura, certo? Silvicultura vai ter uma resposta mais escura. Quanto mais velha for a plantação de eucalipto, por exemplo, né, mais escura vai ficar, né? Vai ficar em tons de laranja mais escuros. Esses mais clarinhos que vocês estão vendo aqui, deve ser silvicultura também, claro, teria que ir a campo para validar, né? Mas deve ser silvicultura também, mas é um eucalipto mais jovem, ok? Certo? Como mais eu sei que isso aqui é eucalipto e não é Mata Atlântica, por exemplo? Né? A forma, né, gente? Ó, os contornos retilíneos indicando que é divisa de propriedade rural, né? Então, essas formas retilíneas indicam, né, também ajudam a gente a separar isso aqui de uma vegetação, essa vegetação aqui, né, do eucalipto, enfim, do pinus também, né, enfim, de silvicultura, de uma vegetação nativa, né, que já vai ter uma forma normalmente irregular. E outra coisa que me ajuda a distinguir é a questão da textura, né, a questão da homogeneidade. Comparem, né, esperando aqui carregar, olha como é homogêneo, né, a homogênea questão das cores, né, dentro desse talhão. Quase não tem variação de cor, é o mesmo tom de laranja, marrom, um laranja escuro, né, quase puxado para o marrom, é o mesmo tom em todos os pixels. Por que é o mesmo tom, tem a mesma tonalidade? Primeiro, porque é a mesma espécie, deve ser eucalipto, né? Segundo, foi plantado em data muito próxima, ou seja, todas as árvores têm praticamente o mesmo tamanho, né? Então, são dois fatores muito importantes, né? Primeiro, é uma única espécie. Segunda, foram plantadas praticamente na mesma data, portanto, elas têm praticamente o mesmo tamanho e não estão provocando sombreamento uma árvore na outra, tá? Agora vamos para uma área de Mata Atlântica, que também fica em tons de laranja, mas vocês vão ver que é um outro tom de laranja, né? Não é o mesmo tom de laranja que vocês estão vendo ali, que é essa área aqui do Morro da Borrússia. Eu vou tentar deixar aquele mesmo talhão na mesma imagem. Comparem esse laranja aqui, ó, com esse tom aqui mais escuro, né? Então, primeiro, neste aqui, que é a silvicultura, formas retilíneas, textura homogênea, nada de rugosidade. Por quê? Porque foi plantado no mesmo dia. Agora, olha aqui no Morro da Borrússia, né? Além de ter uma coloração um pouco mais clara, que é típico, né? Por exemplo, aqui da nossa Mata Atlântica, né? Nós temos uma textura mais, ó, rugosa, né? Nós temos uma diferença maior entre um pixel e outro. Não tem todos a mesma cor, né? Óbvio, né? Não temos uma única espécie. Não posso afirmar qual é a espécie que tem aqui nesses pixels, porque são muitas as espécies, né? Não foi plantado pelo homem, né? É natural, entre aspas, natural, né? Porque muito disso aqui já foi desmatado e está se recuperando, né? Mas, digamos assim, é uma floresta nativa, né? E composta por diversas espécies que nasceram em datas completamente diferentes. Além disso, tem a questão da forma também, né? Pode ver que não tem mais aqui os contornos retilíneos que a gente via aqui, né? Nesses talhões que a gente está vendo aqui de florestas plantadas, tá? Pois bem, então eu já estou aí adiantando, né? A Mata Atlântica, né? As nossas florestas nativas vão ficar com esses tons aqui, né?
de laranja também, mas é um laranja mais claro do que o laranja apresentado aqui pelas zonas de eucalipto, tá certo? O que mais, né? Que outras tonalidades que a gente encontra aqui, ó? Essa tonalidade próxima do rosa, né? Um salmão, vamos chamar assim, né? Isso aqui é tipo de áreas úmidas, né? Vegetação de áreas úmidas são áreas que têm água, né? Água no seu substrato, enfim, e muitas vezes cobertas também por uma vegetação de áreas úmidas, né? Uma vegetação adaptada à água, certo? Macrófitas e tudo mais, certo? Então, essa tonalidade aqui é típica de áreas úmidas. O que mais, gente, que a gente tem aqui? Nesse tom laranja para um creme, né? Esses tons aqui de laranja, mas um laranja bem mais claro, né? E já mais puxada para um creme, né? Indo em direção ao amarelo, claro, não chega a ser amarelo, né? Isso aqui é a pastagem, né? A pastagem ela fica com esse tom, na verdade é o que predomina nessa imagem, né? Eu vou tirar um pouco aqui o zoom, ó. Todos esses tons aqui de laranja mais clarinhos, esses aqui também, ó, que puxa, na verdade, até quase para um amarelo, creme, né? Isso aqui é a pastagem nessa composição, né? É o que predomina no litoral norte do Rio Grande do Sul. A pastagem fica com essa coloração nessa paleta de cores aqui, né? Landsat 8, bandas 564 RGB, ok? Então, pastagens, ok? E o solo exposto, professor, como é que fica, né? Áreas de solo exposto que estão sendo preparadas para o plantio estão aqui, ó, gente. Aqui tem bastante, né? Aí depende do recorte da imagem, porque de acordo com o recorte da imagem, o QGIS ele pode acabar fazendo um ajuste aí de histograma e varia um pouco as tonalidades, tá? Mas tudo que puxar mais para ciano ou verde, verde claro, né? São áreas de solo exposto, né? São áreas já com solo exposto, normalmente com essas tonalidades mais claras, tá? Um verde clarinho, às vezes puxa até para o ciano. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês que puxa para o ciano. O ciano é a cor típica do solo exposto nessa composição, mas isso aqui também é solo exposto, ó, gente. Certo? Solo exposto vai ficar com essa tonalidade aqui, essa é a principal diferença entre eles. Vamos ver aqui mantendo a Landsat 8, né? As dunas seguem branquinhas, estão vendo? Tudo que tiver mais branco aí são dunas, tá? Então, todos esses clarões verdes que vocês estão vendo aqui é solo exposto. Eu só faço uma ressalva que dependendo da data da imagem e do recorte que você der para a imagem, pode ser que fique puxado para o ciano. Se ficar puxado para o ciano, é solo exposto também, tá, gente? Então vai ter aí uma variação, depende também do tipo de solo e tudo mais, certo? Mas é bem diferente das pastagens e é bem diferente das florestas. Então dá para identificar bem esses talhões, né? E normalmente são formas mais retilíneas, né? Esses talhões verdes claros, indicando que nós temos aí a exposição do solo. Lembrando que o verde claro, né, gente, significa que é um alvo que está refletindo muito no canhão do green, né? Quem que eu joguei no green? Eu joguei a banda do infravermelho médio. Olha lá no gráfico quem responde no infravermelho médio. Solo. Então, se puxou para o green, é solo, tá? Pode ter certeza que é solo. Tá? Tem uma resposta aí do solo na coloração. E as áreas urbanas, professor? Pois bem, vamos ver aqui o Osório como é que ficou. Tá aí, ó. As áreas urbanas nessa composição ficam aí. Enfim, a área urbana tem essa textura muito rugosa, né, gente? Por que a área urbana tem essa textura muito rugosa? Ou seja, pixels com diferentes cores, né? Tudo misturado, né? Simples, né? Porque a área urbana é, na verdade, uma composição de vários alvos, né? Não existe o alvo área urbana. O que tem na área urbana? Tem de tudo, né, gente? Tem árvore, tem terreno baldio, tem telhados de diferentes composições, cerâmica, zinco, tem asfalto, tem paralelepípedo, tem tudo, né? Então é uma grande mistura, né? Mas normalmente a área urbana fica em tonalidades aí de
cinza, às vezes puxa um pouquinho para o azul, né? Um azul, tonalidade de ciano, né? Mas enfim, fica aí numa tonalidade, vamos chamar uma tonalidade cinza, né? Em torno disso. Às vezes com umas áreas um pouquinho mais laranjinhas no meio, por quê? Porque tem grama, porque tem gramados, né? Tem pracinhas, e aí pode ser que puxe um pouquinho, né? Para uma tonalidade um pouco mais alaranjadinha de vegetação, porque os jardins, né, também ajudam nessa resposta, ok? Essa é a tonalidade, então, das áreas urbanas nessa composição, ok? Então, fazendo um fechamento desse vídeo, né, chave de classificação para a composição RGB 564 no Landsat 8, né? Chave de classificação, vamos lá? Chave de interpretação. Tons escuros e azuis escuros, água, né? Em tons de laranja vermelho, né? Florestas plantadas, como silvicultura, né? De eucalipto, como Mata Atlântica, né? Por exemplo. Certo? Pastagens, esse tom aqui, né? De um cremezinho para laranja clarinho, né? Laranja clarinho aí, tons de pastagem. Pastagens e campos, ok? Solos, puxa então para tons de verde claro, né? Às vezes ciano, dependendo do seu recorte de imagem. Ciano também vai ser, ok? As dunas, ó, brancas. Áreas úmidas, esses tons, ó, de rosa, né? Salmão, normalmente indicativo então de áreas úmidas, banhados. Tem bastante aqui na bacia do Rio Tramandaí, ok? E por fim, áreas urbanas. Essa textura bastante rugosa, né? Típica de locais com muitos materiais diferentes. Certo, gente? Então aí uma breve chave de classificação, né? Uma breve chave de interpretação para essa composição que eu fiz. Para encerrar o vídeo. Tá, professor, isso aqui é uma Landsat 8, você fez a composição falsa cor 564, né? Infravermelho próximo, infravermelho médio e banda do vermelho. E se eu quiser fazer o mesmo numa Landsat 5, professor, como eu faço? Simples, né? Vamos lá, Landsat 5, mesma coisa, vamos pegar uma do infravermelho próximo, uma do médio e a banda do red. No Landsat 5TM já está até aqui nesse slide, ó, bandas 4, 5 e 3. Então eu vou lá, Landsat 5, banda do infravermelho próximo é a banda 4, banda do infravermelho médio, banda 5, banda do vermelho, banda 3. Esquema RGB 453. Ok? Tá aí, ó. Mesma composição da Landsat 8. Dá para se fazer agora até uma análise aí, certo? Das diferenças entre as duas datas, certo? Dá para perceber aí boas diferenças, né? Por exemplo, uma progressiva redução das dunas. Olha como diminuiu a quantidade de pixels brancos em relação ao que tinha. Reparem nessa área de banhada onde eu estou com o mouse parado neste momento. Reparem aqui, né, como era e como está ficando. Então, uma progressiva drenagem dos banhados e redução das áreas úmidas, né? Percebo que o salmão diminuiu bastante, progressivamente e de forma alarmante em toda a imagem. Inclusive aqui, ó, tínhamos uma área úmida, né? Um banhado. Vou dar um zoom nessa área aqui. Nós tínhamos aqui um banhado em 84, que em 2017 já está ocupado aí por áreas agrícolas, né? Isso aqui são áreas, ó, com solo exposto, né? Nesses talhões aqui. E aqui, inclusive, alguns talhões já com água em superfície. Talvez seja a área de plantio de arroz, inclusive. Pode ser que seja uma área de plantio de arroz, porque essa imagem aqui é uma imagem de primavera, se eu não estou equivocado. Eu não me lembro agora aqui a data da imagem, mas se eu não me engano, é uma imagem de primavera
período que o pessoal começa a irrigar as lavouras de arroz e tudo mais, né? Ou seja, que não tem ainda a vegetação, né? O arroz ainda não está ali, né? Tá sendo plantado ou foi recentemente plantado, né? Certo, pessoal? Então, fechando o vídeo, que composição é essa? Uma composição falsa cor, bastante utilizada, a minha preferida, tá? Com imagens Landsat. Como eu faço ela, né? Como é que eu faço para colorir a vegetação nesses tons de vermelho, né? E para poder diferenciar, por exemplo, silvicultura de floresta, né? E de outros cultivos, né? Simples. Na Landsat 8, você vai fazer a composição 564. RGB 564, nessa ordem, né? E na Landsat 5 você vai fazer RGB 453. É a mesma composição, o que muda é o número da banda, né? Porque a numeração da banda é diferente entre o Landsat 5 e o Landsat 8. Mas o resultado visual é esse que vocês estão vendo, de cores muito parecidas, né? E o que teve mudança, bom, aí sim, né? São mudanças que teve ao longo do tempo, né? Que a gente não tem controle, né? Como essa área aqui, por exemplo, ó, acabei de identificar aqui, ó, isso aqui era um talhão de silvicultura em 1984, que em 2017 não está mais lá. Já foi cortada, né? Provavelmente, né? Madeira vendida, e o proprietário daquelas terras está investindo em outra coisa neste momento. Neste momento está com uma área aí coberta por pastagens, né? Alguma coisa aí de solo mais exposto, né? Mas basicamente está com a área dele coberta por pastagens, certo? É isso então, gente. Mostrei aqui para vocês uma composição falsa cor. Nos próximos vídeos de interpretação e de desenho, eu vou seguir trabalhando nessa composição aqui, tá? Por isso que eu estou focando tanto nela. Na última webconf eu deixei bem claro que ela é uma das composições que oferece o maior contraste e que vai permitir a gente identificar o maior número possível aí de alvos terrestres, certo? Tem aí uma qualidade muito grande. Eu encerro esse vídeo, por exemplo, com essa mesma composição, aqui para uma área mais próxima de Porto Alegre, né? Aqui é o recorte do município de Gravataí. Olha como a gente tem um contraste maravilhoso, né? As áreas urbanas aí com tons bem ciano, estão vendo? Aquilo que eu falei antes, né? As áreas urbanas elas podem puxar um pouco para o ciano de acordo com o recorte que a gente faz, né? Porque ele recalcula o histograma da imagem e pode ser que ele estoure mais numa cor ou um pouco menos na outra. Mas como eu falei antes, né? Nessa composição, as áreas urbanas podem puxar, por exemplo, mais para o ciano, como está acontecendo aqui com a área urbana de Gravataí. Né? Aqui é a área urbana de Gravataí, aqui é a GM. Né? Olha uma extensa área aí de silvicultura. Aqui já é uma floresta nativa, um recorte aí, um fragmento da Mata Atlântica. Perceba a diferença de tonalidade. Outro aspecto de interpretação interessante na imagem, ó, percebam os sombreamentos. Esses sombreamentos indicam relevo, né? Algum acidente topográfico, né? Aqui tem morros, né? Aqui, se eu não estou equivocado, a Cecília é conhecedora do local, mas aqui é o Itacolumi, se eu não estou equivocado, né? É um morro bem conhecido pelo pessoal, enfim, bem conhecido por gaúchos de modo geral, mas principalmente para quem mora próximo, né? O que mais, pessoal? As pastagens seguem naquele tom que eu falei, aquele tom de amarelinho, laranjinha clarinho, tá aqui as pastagens, né? Tudo isso aqui é pastagem, né? E nesse recorte de Gravataí, em função do que tem na cidade de Gravataí, ó, os solos expostos ficaram, como eu falei para vocês antes, ó, eles ficam mais puxados para o ciano mesmo, né? Certo? Ciano, tá? É isso aí, gente. Ó, aqui uma área úmida, o salmão apareceu aqui novamente. Ó, isso aqui é típico de área úmida. Ok? Então, essa composição, então, mesma composição, tá, gente? Só mudou o recorte.
Antes que alguém diga assim, tá, professor, mas não ficou tão parecido, né, com a do litoral. Bom, aí é a questão realmente do ajuste de histograma, tá, gente? O que que acontece? Vou tirar aqui o zoom, né? O que que acontece? De acordo com o recorte que a gente dá na imagem, de acordo com a quantidade de água que tem na imagem, de acordo com a quantidade de duna que tem na imagem, pode ser que sature mais alguma cor numa imagem do que em outra. Então, assim, vocês estão vendo aqui, ó, duas imagens separadas no espaço, né? Uma pega o litoral do Rio Grande do Sul, a outra pega Gravataí. Nesta aqui do litoral, né? A mesma composição, tudo igual, mas nessa aqui a área urbana ficou com um tom mais não tão claro, não tão ciano quanto em Gravataí, né? Porque é pelo recorte, basicamente, né? O recorte que eu dei para a imagem, como aqui tem pouca água, ele acaba alterando um pouco as cores, né? Que a imagem aparece para a gente aqui. Então, esse tipo de alteração realmente acontece, né? Então, dependendo do recorte que você dá, a coloração fica um pouco mais viva, tá certo, gente? Então, isso pode acontecer, pode atrapalhar um pouquinho na hora de a gente fazer a nossa interpretação. Por exemplo, sem recorte, olha como é que fica Gravataí, né? Sem o recorte da imagem. Vou botar a mesma composição, mas sem o recorte da imagem. Pode ver que muda um pouquinho a coloração, tá? Não. Sem recortar a imagem, fica mais parecido com aquela que a gente estava vendo no litoral, né? Não fica tão ciana a área urbana, né? Fica um ciano puxado para um cinza. Mas recortando a imagem, olha como fica uma coloração mais viva, tá? Mas é a mesma imagem, gente. Mesma imagem, mesma composição. É só questão de ter recortado ou não a imagem, tá? Ao recortar a imagem, pode ser que ele dê uma saturadinha, né? Pode ser que ele dê uma saturadinha em algumas cores. Então a área urbana ficou com um ciano mais vivo depois que eu recortei, né? A pastagem, né, ficou mais clara depois que eu recortei, né? O laranja ficou um laranja mais vivo depois que eu recortei a imagem, mas é a mesma imagem, pode ver que não tem nenhuma alteração aí de feições, tá? É só realmente a questão de visualização da imagem, que ao recortar a imagem pode ser que ele sature mais algumas cores, sature menos outras, tá? Então, aqui uma última vista dessa composição. Esperar carregar. Uma última vista, então, da composição, certo? Espero que vocês tenham aí entendido, então, né? Como interpretar essa composição falsa-cor, né? Bastante utilizada, né? Aqui uma vista, para encerrar o vídeo, uma vista aí do Guaíba, do rio Jacuí, né? Rio Taquari, onde a gente consegue claramente identificar essas muitas feições que eu venho mencionando nas aulas, né? Área urbana, água, eucalipto, florestas plantadas, florestas nativas, um tom de laranja um pouco diferente, áreas de mata ciliar, certo? Áreas de solo exposto, ok? E a pastagem, ó, com esses tons mais puxados para o amarelo, certo? A gente vai seguir falando disso, né, na segunda-feira, na aula do dia 7, certo? Eu ainda vou gravar mais um vídeo para vocês mostrando o desenho sobre as imagens, ok? Um grande abraço e boa prática aí para vocês de interpretação de imagem.